Será que nós vivemos um momento de pessoas mais solitárias? E será que as pessoas estão cada vez mais sofrendo porque estão sozinhas? Quem vai nos ajudar a entender melhor esse assunto é a filósofa, poetisa e psicanalista Viviane Mosé. Viviane, muito obrigada pela sua participação. É uma alegria recebê-la. Bom, primeiro, gostaria que você nos ajudasse a entender realmente o que é a solidão, porque ela não precisa ser necessariamente ruim. Existe uma finalidade em estar sozinho. Sim, a gente tem que distinguir, isso facilita muito as coisas, a solidão do abandono. Uma coisa é estar abandonado. A gente viu na matéria os idosos preocupados com o abandono. Isso é horrível, porque nós somos seres gregários. A gente gosta do convívio, gosta não. A gente necessita do convívio. A presença do outro, ela não é apenas algo que preenche o espaço, ela nos estimula. Há hormônios que são liberados na presença do outro, no olhar, a ocitocina, o olhar, o toque, a presença, o cuidado, isso é essencial. Então, uma coisa é estar abandonado, ou seja, não ter alguém que te cuide, que te olhe sequer. Agora, a solidão é outra coisa. A solidão é condição da existência humana. Nós nascemos sozinhos e morreremos sozinhos. Então, por medo do abandono e por confundir as coisas, às vezes a gente acha, especialmente ainda muito jovem, né, que não precisa ainda disso, mas a gente acha que precisa necessariamente de alguém para existir. Não precisa. Quando o outro está na sua frente, ele te olha, te julga, né? Te limita. Então, se tem um lugar da liberdade, é exatamente o lugar da solidão. Ele pode ser muito positivo. Como experimentar esse lado positivo da solidão? Aprendendo a conviver consigo mesmo desde pequeno. É importante que os pais, especialmente em épocas de rede social, de internet, em épocas em que as mães, felizmente, inclusive, não estão mais em casa, trabalham fora, têm uma vida própria. Antigamente, você tinha a mãe dedicada para as crianças, a avó era dedicada para as crianças, tinha uma tia solteirona que era dedicada às crianças. Hoje não tem mais. As mulheres ficam sozinhas e não precisam se casar, elas têm vida própria. As avós têm uma vida própria, têm filhos depois dos 40, casam de novo. Então, as crianças não têm alguém do lado delas. Então, é importante que a gente eduque os filhos, fazendo esses filhos, essas crianças entenderem que a vida existe, não só a civilização. Ou seja, você nasceu e em um determinado momento, que espero que demore muito, você vai morrer. E neste tempo, você precisa desenvolver a sua capacidade de lidar com os seus afetos, com as suas angústias, né? Então, a gente vê, por exemplo, na rede social, todo mundo, ninguém suporta uma frustração. Estar se frustrando é como se fosse uma penalidade. E a vida implica em limites. Então, eu creio que esse momento difícil que a gente vive na civilização é um processo de amadurecimento. A gente tem que amadurecer, parar de bater a perninha, sabe? Ah, eu não quero. Peraí, eu também não queria morrer, você também não queria morrer, mas a gente não tem essa opção. Então, a vida é um fato. A gente nasce, a gente morre, a gente se frustra, a gente ama, a gente é abandonado, a gente é correspondido, a gente é feliz, a gente é infeliz. Então, quando a gente entende o jogo, a gente é mais maduro. E quem é mais maduro não só suporta a solidão, não. Tira dela dignidade, grandeza, sabe? Pra gente não ter que sair com qualquer pessoa, né? Apenas para estar acompanhado. E você citou as redes sociais. Sim. Temia-se que ela trouxesse esse isolamento e essa solidão. Você acha que isso aconteceu de fato? Ela nos isolou? Não, é o contrário. A gente tem que analisar isso melhor. A rede social é uma convivência excessiva 24 horas por dia. Antes, para conviver, você precisava ir na casa de alguém na sua casa, né? Hoje, não. Hoje, você pega uma tela, você abre uma tela de um celular, um computador, qualquer coisa, e você está vigiado ou vigiando milhares e milhões de pessoas. A rede social é convivência, vocês não se enganem. É convivência e da pior espécie algumas vezes. Por quê? Porque na convivência da rede social, você não tem a presença, o carinho, a ocitocina que é liberada com a presença de alguém. Você não tem esse lado bom da convivência. Você tem o pior da convivência, que é a cabeça pensante, a cabeça que julga, né? Então, na rede social, todo mundo se expõe para agradar alguém, que quer agradar alguém, que no fundo não agrada a ninguém. Então, a convivência na rede social é real, tira da solidão, mas não nos dá o bom que a solidão real nos dá.
Entende? A gente tem que aprender. Mas eu não tenho dúvida que a gente vai aprender. Somos meninos ainda na rede social, né? Muito jovens, digamos. Recente. Quantos anos? 20 anos? 15 anos? Nem isso, né? Nem isso, né? A gente vai aprender. A gente vai trazer o resultado da enquete. A gente fez essa perguntinha aí para as pessoas. Você gosta de ficar em casa sozinho? Quem respondeu, a gente já tem tabulado, 78% disseram que sim, gostam de ficar sozinhos, 22% não. Essa possibilidade de estar sozinho num mundo que nos demanda tanta atenção é também um exercício de higiene mental. Sim. É também algo que propicia, né, esclarecer o pensamento, não é isso? Eu gostei muito da sua expressão, que antigamente a gente falava muito isso, ninguém fala, é bonito isso, higiene mental, porque a gente faz a higiene do corpo, né? Que está carregado, está excessivo. Então, a gente tem que fazer uma higiene mental. Antigamente, a gente falava muito isso. Higiene mental era ir para o campo, por exemplo, onde não tem pessoas. Faz higiene mental, olhar uma cachoeira, o mar, né? Então, a gente precisa, sim, de fazer higienes mentais, liberar o pensamento, né? Eu gosto de uma ideia interessante que eu digo que é necessário contemplar paredes brancas, sabe? Para descansar, para não ver, porque a gente vê imagem o tempo inteiro. Então, o excesso de imagens na nossa vida também é companhia. Porque você vê uma imagem, por exemplo, de uma situação horrível, dessas que a gente vê, né? De terrorismo, de morte, sofrimento, violência. Isso te domina, isso te invade. Então, você não é só invadido pela presença do outro, mas pelas imagens que você, quando está rodando ali na rede social ou quando você está na TV, você não escolhe. Então, tudo isso nos invade, nos atravessa. Muitas vezes você está angustiado e não é por uma coisa sua. Você está angustiado por não ter higiene mental. Para pensar filosoficamente, e pensar filosoficamente, ninguém precisa ser filósofo, né? Todo mundo pensa filosoficamente quando coloca a vida em questão, quando se coloca em questão. Então, para a gente pensar filosoficamente, esse pensamento bacana que nos ajuda a viver, é preciso estar vazio. Um computador, uma máquina com muito conteúdo, ela roda pouco, ela é lerda, ela é lenta, né? Então, a gente precisa esvaziar conteúdos para receber não só conteúdos e imagens, mas para receber o outro. Será que a gente está conseguindo conviver com os filhos? Será que estar em casa ao lado dos seus filhos tira os seus filhos da solidão? Não necessariamente, você pode estar do lado dos filhos sem vê-los, né? Especialmente quando cada um está na rede social. Então, várias pessoas na rede social são levadas a um outro mundo que é o mundo virtual. Sim. E aquele mundo presencial fica esvaziado, né? A presença física nem sempre é a companhia. A presença física nem sempre é a companhia. Assim como o sexo não necessariamente nos traz esse engrandecimento do afeto, né? O afeto envolve troca real entre pessoas, né? Então, a gente precisa mais de contato do que de sexo. A gente precisa muito do contato, da presença, do toque, do carinho. O olhar, a voz, o tom de voz pode acalmar uma pessoa, tirar alguém do sofrimento. E não precisa ter medo da solidão. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu diria para as pessoas que não estão acostumadas, eu acho que a maioria está, gostei bem do nosso resultado, hein? Foi bom. Maravilhoso. As pessoas gostam de ter um momento Adorei, com elas acho que é um aprendizado cotidiano, contemporâneo, né? Antigamente ninguém gostava, acho que a gente está aprendendo. Mas um segredo é o seguinte, quando você está sozinho, você é tomado por afetos que você não entende, não nomeia. E afetos que não têm nome causam uma coisa que a gente chama de angústia. Angústia é quando você tem muita coisa que você não entende. Mas não é ruim a angústia. Às vezes a angústia é criatividade, às vezes a angústia é vontade de crescer, vontade de expandir. A angústia é porque você não entende o que está te acontecendo. Então, ultrapasse esse período na solidão. Espera um minutinho inicial de angústia, porque essa angústia vai se transformar em algo maior. É como se fosse uma película, sabe? Empurra essa película, atravessa esse momento inicial incômodo, que depois você vai ter tanto prazer na solidão que eu vou ter que voltar um dia para dizer para as pessoas: é bom conviver, né? Senão vocês vão ficar viciados. Muito bom. Viviane, muito obrigada pela sua presença e já esperamos você na próxima. Eu adorei. Me convidem que eu volto com muito prazer. Maravilha. Que bom, obrigada. Obrigado.